Se você acha que vender mais em 2026 é postar mais, é baixar o preço e é seguir tendência, eu tenho um recado para você, você vai ficar para trás. 2026 não vai premiar quem trabalha mais, pelo contrário, vai premiar quem trabalha melhor, quem pensa melhor no seu negócio. Meu nome é João Coimbra, eu sou filmmaker há 11 anos e eu sou especialista em storytelling, em construção de marca e em vendas para filmmakers. E hoje eu quero te mostrar 5 passos que vão te ajudar, vão permitir com que você venda mais em 2026. Então se você quer vender mais sem virar refém de preço, esse vídeo é para você. Primeiro passo, posicionamento antes da oferta. O maior erro de quem não vende bem é tentar vender antes de ser desejado. E aí é que tá, as pessoas não compram produto, elas compram percepção. E quando a gente fala de posicionamento, é a construção daquilo que você quer que os outros percebam sobre você. Cara, percepção é algo que tem que ser muito bem definido por você. Então a Isa Machi tinha uma fala muito legal, né, que ela fala que posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça do outro. Então peraí, se eu sou uma empresa, se eu sou um filmmaker, se eu vendo vídeo, como que eu sou comparado aos outros filmmakers? Será que os meus clientes, eles me enxergam acima, igual ou abaixo dos outros filmmakers? Então eu sou responsável por esse posicionamento. Eu sou responsável pela construção de percepção que o meu cliente vai ter sobre mim, sobre a minha empresa, sobre o meu produto, sobre o meu negócio. Então se você não está olhando para isso, não adianta você querer vender, não adianta você querer oferecer. As pessoas têm que ter clareza de quem você é, do que você entrega e do seu valor de fato. Se você não comunica valor na maneira como as pessoas te veem, na maneira como elas te percebem, vai ser muito difícil você conseguir vender por um preço que você deseja. Afinal, você está atraindo pessoas que só se preocupam com o preço, não pessoas que estão preocupadas de fato com aquilo que você entrega, com o valor que você carrega. E aí, posicionamento, a gente precisa olhar para onde a gente está, para onde nós queremos chegar e construir isso. Então, como você quer ser percebido no mercado? Você quer ser percebido como um profissional de alto valor agregado, que entrega um produto fora da curva, que é diferenciado pela maneira como você veste, pela maneira como você fala, pela maneira como você trata os seus clientes, pelo produto, o filme que você entrega, ou você quer ser comparado simplesmente como mais um filmmaker no meio de tantos? Então, essa percepção de valor, esse posicionamento precisa ser construído em 2026. Você precisa se tornar a autoridade, a referência, quando o seu cliente pensar em filme de casamento, em filme publicitário, em conteúdo para rede social. Não importa aquilo que você faça ou entrega, você precisa ser visto como uma referência, como uma autoridade. E essa construção, esse posicionamento, ele precisa partir de você. Não é o seu cliente que precisa olhar para você e falar assim, nossa, gostei de você, você tem um trabalho legal. Não, nós que temos que construir essa percepção, nós que temos que mostrar que nós somos bons, falar aquilo que a gente faz, mostrar aquilo que a gente faz de um modo que crie desejo. Se você criar desejo, eu tenho certeza que você vai começar a vender mais. Segundo passo, saia da lógica de serviço e entre na lógica da experiência. Cara, aqui na Coimbra a gente tem o prazer de falar que nós vendemos experiência. A gente não vende filme, a gente não vende vídeo, a gente não vende serviço. Nós vendemos uma experiência para os nossos clientes. E o que é vender uma experiência? É vender algo que vai além do seu produto, algo que vai além do seu serviço. Então, João, como que eu faço isso? Bom, se hoje você vende apenas vídeo, e o que é vender vídeo? Cara, você fala para o seu cliente que a sua câmera é a Sony, que você filma tudo em 4K, que você tem tal drone, que você tem tantos colaboradores. Isso é vender vídeo, isso é mostrar para o seu cliente o que ele está contratando de fato. Só que se você quer vender mais e melhor, você precisa deixar o que ele está contratando e mostrar a transformação que você gera, mostrar aquilo que ele receberá de fato. Então, ele vai receber simplesmente um vídeo? Se ele vai receber simplesmente um vídeo, você está se colocando no patamar dos outros filmmakers, prestadores de serviços, empresas. Agora, se eu quero me destacar, se eu quero vender mais, eu preciso começar a mostrar para o meu cliente aquilo que eu entrego que está além do meu produto. Então, o que o cara vai receber contratando você? Qual que é o seu diferencial? Como que você se comporta? Como que você vai fazer com que ele tenha uma experiência dentro da sua empresa? É a maneira como você aborda ele, é a maneira como você comunica, é a maneira como você faz ele imaginar aquilo que ele está contratando. Então, olha só a diferença. João, eu quero contratar um vídeo, tá? Cara, eu vou te entregar 3 câmeras, a gente vai fazer uma cobertura do seu evento, e aí dentro desses 3 câmeras eu gravo tudo em 4K, as minhas câmeras são de última geração, e você vai receber o melhor vídeo. Agora vamos mudar a abordagem. Cara, vamos lá. Você quer contratar um vídeo para o seu evento? Maravilha. Olha só, eu acredito que o seu evento ele é feito para vender mais. Então, uma vez que a gente está dentro do seu evento, a nossa preocupação vai ser criar uma experiência não somente para você que está nos contratando, mas também para todas as pessoas que estão lá dentro e, além dessas pessoas, as pessoas que estão de fora. Então, o meu objetivo é fazer um vídeo que ele transmita toda a essência, toda a sensação, toda a experiência que o seu evento está gerando. Para quê? Para que isso a gente consiga mais conversão, a gente consiga aumentar o seu nível de autoridade, a gente consiga mostrar para as pessoas de fato o que o seu evento é e o que ele proporciona e o que as pessoas que estão lá dentro estão recebendo. E isso vai gerar o quê? Mais vendas, vai gerar mais autoridade, vai gerar mais posicionamento, e é isso que a gente vai conseguir fazer através do nosso vídeo.
Percebe que eu não falei de câmera? Percebe que eu não falei da qualidade do meu vídeo? Não, mas eu fiz o cara imaginar o que o meu vídeo vai proporcionar para ele. E isso é uma experiência. Se o cara consegue olhar para o meu trabalho e enxergar que eu vou fazer ele vender mais, enxergar que o cara que está lá dentro do evento dele vai ser mais impactado, vai conseguir enxergar a grandeza, a experiência, olha só como eu passei de simplesmente entregar um serviço, um produto, e eu comecei a vender para ele, de fato, aquilo que eu gero. E ele consegue se imaginar, ele consegue ver o resultado do vídeo, ele consegue se colocar dentro do meu trabalho, dentro do meu serviço, e isso vai fazer eu converter mais. Então, se você vende hoje somente vídeo, para de vender vídeo, começa a vender experiência para as pessoas. Começa a fazer as pessoas imaginarem que isso vai aumentar muito o seu nível de conversão. Terceiro passo, aprenda a vender sem pedir desculpa. Cara, chega disso. Começa a se valorizar como profissional, a experiência que você tem, o know-how, aquilo que você carrega, o seu olhar, o seu diferencial. O seu diferencial não está no equipamento que você tem. Pelo contrário, está no ser humano que você é, nas experiências que você carrega e na transformação que você gera através do seu trabalho. Então chega de dar desculpa, chega de achar que as pessoas não têm dinheiro para te comprar, não têm dinheiro para te pagar, não fica com dó de fazer orçamento, não fica com dó de oferecer o seu trabalho, não fica com vergonha. Chega de dar desculpa, cara. Agora esse ano é o ano de você construir a sua carreira, construir o seu negócio, construir o seu império, construir o seu legado, fazer com que as pessoas te conheçam, não por aquilo que você faz, mas por quem você é, por aquilo que você entrega. Aquilo que você entrega vai além daquilo que você faz, percebe? Se hoje você acha que você só faz vídeo, para de pensar dessa forma. Hoje você é uma pessoa que transforma o negócio das outras. Chega de dar desculpa. Hoje está na hora de você se enxergar como um profissional de alto valor, valorizado, alguém que entrega mais do que simplesmente vídeo. E aí se você fica mandando orçamento hoje, pensando que tá caro, pensando que o cliente não vai cobrar, cara, pensa que isso é uma limitação mental sua. A gente não pode medir os nossos clientes, nem os nossos orçamentos por aquilo que a gente é. Cara, tem muita gente lá fora com muita grana disposta a comprar de você. Só que você precisa se colocar nessa posição de ser essa pessoa que vende para essa pessoa. Então, se você ficar dando desculpa, mas o meu equipamento é limitado, mas eu não sei fazer tal coisa, mas será que o cliente vai pagar, ele vai enxergar valor em mim? Cara, isso começa dentro de você, começa com uma decisão. Para de dar desculpa e decide ser essa pessoa, decide se transformar nesse profissional. Decide que você vai construir os resultados que você quer. Se você não decidir isso, ninguém vai decidir por você. E aí a desculpa que você continua dando, continua adiando os seus resultados, continua afastando as pessoas de você, continua afastando os clientes que você poderia ter, a autoridade que você poderia construir. Isso é uma limitação sua, você está se limitando. Então chega, em 2026 não é mais o momento de ficar dando desculpas, é o momento de se posicionar, é o momento de gerar autoridade, é o momento de conquistar o seu espaço. E como que a gente faz isso? Se transformando nessa pessoa. Chega de dar desculpa, chega de não se valorizar, chega de ficar mandando orçamento com dó, com medo daquilo que o cliente vai achar. E é esse momento que a gente tem de construir quem nós somos e construir o nosso legado. E aí, se você para de dar desculpa, se valoriza, você entende que você gera segurança, que você gera confiança, que o seu produto é bom, que o seu produto gera transformação, você para de ficar com medo de cobrar. Você conduz as pessoas a comprarem de você, porque você entende que você gera transformação. Você entende que o seu produto é importante para a pessoa. Então, eu paro de sair do lugar onde eu acho que eu preciso do dinheiro da pessoa e eu começo a me colocar no lugar de que eu entendo que o meu produto faz muito sentido para a pessoa, vai fazer com que ela realize o sonho dela, que ela venda mais, que ela gere mais resultado, e aí eu começo a entender que eu sou importante e eu me valorizo e eu paro de dar desculpa. Então, isso vai te fazer vender muito mais. Quarto passo, comunicação que educa o mercado. Se hoje o cliente não entende o seu valor, a culpa não é dele, a culpa é sua, porque você não está sabendo se comunicar. E aí, cara, aqui entra a nossa função de se tornar realmente um vendedor e conseguir passar, transmitir com clareza o que a gente faz. Você já comunicou para o seu cliente ou para as pessoas que te seguem ou para quem fez um orçamento com você o porquê você faz o que você faz? Se você fala que você faz simplesmente vídeo, você está se limitando. Agora, se você mostra para as pessoas que você é um profissional que se importa com o negócio delas, que se importa com o resultado delas, que faz algo além do vídeo, que entrega estratégia, que entrega posicionamento, que entrega resultado, que entrega mais conversão, você tem que aprender a comunicar isso com clareza para as pessoas. Você tem que fazer elas entenderem o que você entrega. Cara, por exemplo, eu hoje atuo em 3 nichos diferentes de vídeo. Eu faço casamento, eu faço vídeo corporativo e eu faço marketing digital.
O meu cliente de marketing digital não sabe que eu faço casamento e o meu cliente de casamento não sabe que eu faço corporativo. Por que que eles não sabem? A minha obrigação, a minha função é comunicar isso para eles. Eles têm que saber o que eu entrego, eles têm que saber o que eu faço, eles têm que saber o nível de detalhe, o nível de preocupação, o nível de excelência, o nível de cuidado que o meu produto tem, que a minha entrega tem. Eles têm que saber com clareza que eu sou um profissional diferenciado. E eu comunicar isso, eu educar isso para o mercado, é a minha função. Eu não posso ficar esperando que as pessoas tenham essa percepção de mim. Eu tenho que ser o profissional que se posiciona e que destaca isso, que comunica isso e que faz as pessoas entenderem que eu sou alguém diferente. E aí você precisa mostrar seu bastidor, você precisa mostrar seus processos, você precisa mostrar aquilo que você acredita, você precisa mostrar os seus resultados, mostra as pessoas que você já trabalhou, mostra as suas conquistas, aquilo que você faz, mostra de verdade o seu diferencial, mostra por que ele deveria te contratar e não contratar os outros. E aí, se você se torna esse profissional que educa o seu cliente, você vai escolher o cliente para quem você quer trabalhar. Se você não faz esse papel, você vai ficar atendendo quem aparece. E quem aparece nem sempre vai ser aquele que é o nosso cliente ideal. Então você tem mapeado para quem você quer vender? Você tem mapeado quem é o seu cliente ideal? Se você não tem, a sua comunicação ainda está sendo falha. Você precisa ser mais assertivo e comunicar de maneira clara e eficaz quem você é perante o mercado. Quinto passo, negócios que não dependem de sorte. Se hoje você usa a sorte para vender, deixa eu te falar, você está deixando muito dinheiro na mesa. Cara, vendas é processo. Vendas é técnica, vendas é número, é lógica. Então, quanto que eu quero vender esse mês? Cara, João, eu adoraria fechar 3 contratos, 5 contratos. Percebe que se eu recebo 2 pedidos de orçamento, eu não vou fechar os 5 contratos que eu quero? O que eu preciso fazer? Aumentar a minha captação de lead, a minha captação de cliente, aumentar os meus canais de aquisição. Eu preciso ter mais pedidos de orçamento chegando. Quantos pedidos eu preciso ter para fechar 5 contratos? Cara, não sei. Você tem que estudar a sua taxa de conversão. Então, peraí, eu sei que na Coimbra, se eu fecho 5 contratos, é porque eu estou recebendo 30 pedidos de orçamento por mês. Olha só o meu número de conversão. Eu já achei. Então, se eu quero fechar 5 contratos todos os meses, eu preciso entender que eu tenho que fazer no mínimo 30 pedido de orçamento. Eu tenho que ter no mínimo 30 reuniões marcadas, 30 clientes chegando, 30 leads sendo atraídos. Então eu não dependo de sorte. Eu faço os números trabalharem a meu favor. E fazer isso é técnica, é processo, é energia, é insistência. É você entender que você precisa parar de ser apenas um filmmaker, apenas um prestador de serviço e começar a se tornar um empresário, começar a se tornar alguém especialista em vendas, porque vender é o grande motor que vai impulsionar a sua empresa em 2026. Se você hoje está vendendo pouco, é porque você está dedicando pouca energia, pouca atenção para essa área da sua empresa. E aí você está dependendo da sorte, está usando a sorte para vender. E se eu uso a sorte para vender, eu fico refém dela. Eu só consigo vender aquilo que ela me traz. Então eu não estou sendo protagonista da minha história, eu não estou sendo protagonista da minha empresa. Eu não estou gerando a quantidade de resultado que eu posso gerar, que eu tenho capacidade de gerar. Então, hoje, o seu faturamento da sua empresa está aqui e ele não está aqui, é por culpa sua, porque você não está trabalhando tanto que poderia para vender mais, para lucrar mais, para fazer mais trabalhos. Chega de depender de sorte. Negócios maduros não crescem por acaso, eles crescem por estratégia. E você precisa se tornar um empresário estratégico. Olhando para as vendas é o que vai fazer você ganhar mais, viver melhor, vender para as pessoas que você quer. Então esse é o momento de olhar com atenção para as vendas dentro do seu negócio. Então se você quer construir um negócio sólido, valorizado e respeitado em 2026, cara, esses 5 passos, eles não são opcionais. Eles são mínimos, você precisa aplicá-los, você precisa colocar energia e entender passo a passo. Então se você ficou com alguma dúvida, volta lá, assiste de novo. E eu queria que você deixasse um comentário aqui me falando o que você achou desses 5 passos e se você vai aplicar para ter mais resultado em 2026. E aí, gostou desse conteúdo? Então se você quer ver mais conteúdos como esse e aprender sobre storytelling, como criar uma marca e realmente vender mais em 2026, é só continuar me seguindo. Lá no Instagram também eu posto todos os dias dicas de como fazer isso. Então eu espero ter te ajudado e eu desejo que você venda muito em 2026.